Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Sexta-feira, dia 9, final de semana, jogo do Vasco na Bahia, contra o Vitória, no campo do Vitória, no Barradão. O time do site da Luz Vermelha. E eu falei assim, sexta-feira, 10 da noite, eu vou dar uma olhadinha aí no que Edmundo falou. Fiquei fazendo um prazo até mais tarde, para entregar no final de semana, ficar tranquilo para segunda, sem prazo, que tem uma audiência complicada. E falei, vou ver lá o que o Edmundo vai falar. E não deu outra, né? Aspas, na live do Edmundo hoje, na live do Animal, aspas, ao amigo tudo, ao inimigo a verdade. Fecha aspas. Reitero, repito, aspas, ao amigo tudo, ao inimigo a verdade. Fecha aspas. O que significa isso? Significa que enquanto o Pedrinho, o Felipe eram seus amigos, aos amigos, tudo. Agora, os inimigos, a verdade. Agora são inimigos, né? Pedrinho, Felipe, do Edmundo. Qual foi o recado? A vocês, inimigos, a verdade. O que eu quero dizer com isso é que enquanto Edmundo esteve lá, enquanto mamou nas tetas, tinha um prognóstico de alguma coisa, né? Primeiro ele queria o Pedrinho como presidente, o Felipe sem ser técnico. Isso emputeceu muito o nosso amigo Edmundo. O fato de o Felipe ser técnico 2 vezes, mesmo que de forma interina, ficou louco, pô, louco. Então, essa frase denota, né, que é sentido real, conota é figurado, o caráter do nosso amigo. Quer dizer o seguinte, ao amigo tudo bem, fiquei calado, eu estava aqui, era meu amigo, agora inimigo, a verdade. Quem se ferra com isso, quem perde com isso, é o Vasco só. O Vasco está no meio de facções, Pedrinho e Edmundo, Pedrinho, Felipe e Edmundo, que estavam unidos, agora estão separados. A verdade, que verdade? Prejuízo total ao Vasco, só ao Vasco, né? E a gente sabe que sua senhoria, o Edmundo, não é vascaíno de verdade. Fez um livro, onde ele está na capa do livro, no qual ele está na capa do livro com a camisa do Palmeiras, disse que nunca queria ter sido do Palmeiras, disse que queria ter começado no Vasco e depois do Palmeiras, se arrependeu de ter saído do Palmeiras, mostrou os culhões pro Vasco, falou, foda-se, sou Mengão. Você vê aí, esse é o cara que já está engendrando, junto com o Zé Colmeia, suas candidaturas para 2026. Esse é o esquema aí, né? 2026, meus amigos, teremos aí brigando, se digladiando, Pedrinho com reeleição, Edmundo, né? E o Zé Colmeia, não sei o Uruquinho, tem Marcelo Borges, vamos ver o restante aí, se eles vêm ou não, né? Essa frase, ao amigo tudo, ao inimigo a verdade, ao amigo tudo, ao inimigo a verdade, só vem provar que o Vasco é o maior prejudicado, ele está no centro das atenções, sendo esfaqueado, sendo tungado, sugado, né? Saqueado por esses caras aí, né? E disse em bom tom hoje, as 4 verbas que o Vasco recebe sempre deram para manter o Vasco, porque ele lutou pela venda, pela transformação em SAF e pela venda para 777. Ele quis vender para qualquer SAF, para 777 inclusive. Depois que deu problema, ele reclamou. Não, eu queria vender para alguma SAF, mas essa aí não, né? Mas foi um grande garoto de propaganda das SAFs, né? Notadamente das 777 da vida, porque quando o Botafogo virou SAF, ele foi o primeiro personagem vascaíno a dizer, o Vasco precisa virar SAF, olha o Botafogo aí, né? Saindo desse assunto de rixa, falta de credibilidade, né? Que eles estão sacaneando o Vasco está no meio de gente sugando o Vasco, né? Enquanto todos sugavam juntos,
tudo, né? Enquanto todos estudavam junto, Edmundo, tudo, né? Esse até o Dieguinho, né? Tudo! E agora que são inimigos, a verdade e tal, né? O Edmundo falou, né? Pedrinho aceitou todas as condições do Diniz. Houve a vergonha lá de perder para o Porto Cabedelo e imediatamente contratou o Fernando Diniz. Não foi verdade. Teve uma negociação, né? Se houve acatamento, acolhimento das condições do Diniz, não foi assim de uma forma imediata. Houve um processo aí, né? Mas disse, não, independentemente disso aí, né, eu mordo e depois assopro. Sucesso ao Diniz, né? Mas não sucesso ao presidente. Sucesso ao Diniz, mas não sucesso... Como é que um ex-jogador que quer ser presidente de um clube chamado Vasco diz que não quer sucesso do presidente? Diniz é técnico de ponta? Posso dizer, ganhou uma Libertadores, né? O Edmundo falando. Uma coisa ele falou que eu concordo, os trabalhos do Diniz demoram. Nem o Felipe Luiz, né, pegou um time multicampeão aí, com jogadores de ponta, empatou e perdeu outro dia, já estão querendo cortar a cabeça dele, né? É isso aí. Jornalista, YouTube, ia fazer conteúdo e dane-se, né, se tá bom, se tá ruim, né? Elogiou o João Vitor, parece que ele não viu o jogo contra o Porto Cabedelo, errou 2 saídas de bola, 2 gols do cara, né? E voltando para cá, isso não é ser Vasco. Ao amigo tudo, ao inimigo a verdade, e eu não quero o sucesso do presidente, do Vasco. O sucesso do presidente do Vasco é o sucesso do Vasco. Como é que ele pode ser tão comezinho intelectualmente se ele quer que o Vasco se dê bem? O Vasco só pode se dar bem se o presidente se der bem, né? Pedrinho não tem personalidade, disse o Edmundo, não tem personalidade, ele contratou aí por contratar e tal. Aí disse que quem comanda o Vasco não é a SAF, é o associativo. É mentira, o Vasco é uma SAF hoje e o associativo está no comando da SAF. A SAF que comanda através do associativo que hoje a decisão judicial está mandando aí no controle acionário. Mas quem vai mandar é depois de tudo resolvido, né? As pendengas todas, quem tiver o maior número de ações, né, vai obter o controle acionário, né? E para fechar aqui o vídeo, eu sempre disse isso, eu sempre falei isso, eu sempre bati de frente aqui com os inscritos ou comentários. Olha, o Pedrinho não quer vender, Pedrinho quer vender, sempre quis vender para a Crefisa, só que não conseguiu, foi mais uma enganação, uma plataforma eleitoral mentirosa, né? Junto com name rights, junto com reforma, potencial construtivo, porra nenhuma saiu do papel, né? Mas o Pedrinho quer vender a SAF, só que não consegue vender. Cagaram tudo, rostos de amarelos, venderam para uma empresa que hoje ela tem 31%, sentada nesses 31%, está discutindo uma câmara de arbitragem que vai demorar 2, 3, 4 anos, num contrato que o Salgado fez o favor ao Vasco de colocar confidencialidade e excluir do judiciário medidas, colocando na arbitragem, né? Tirando do poder judiciário essa questão. Mas a Câmara de Arbitragem é mais rápida. Porra nenhuma, né? Tá aí, ó, 1 ano já e não se tem árbitros lá na arbitragem. Uma vergonha, atrás de vergonha, dentro do campo, fora do campo, mas seguimos aqui, né? Incontinente, inexoravelmente defendendo o Vasco, né? E sem querer o insucesso do presidente Pedrinho, mesmo não gostando dele. Se o presidente Pedrinho não obtiver sucesso, o Vasco não obtém sucesso. É uma coisa simples, né? Mais fácil que uma regra de 3, né? Bom, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.